o mundo entrou na igreja de uma forma disfarçada, de uma forma sutil, e tem ganhado muitos cristãos. E Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos alertou, e nós queremos mostrar para a igreja do Senhor a estratégia que o inimigo usou para entrar na igreja e ser adorado por muitos crentes, muitos servos do Senhor, muitos pastores, muitos obreiros. Viemos aqui com o propósito de alertar a igreja contra as astutas ciladas do diabo, pois ele tem seduzido, ele tem enganado, ele tem destruído, ele tem matado muitos cristãos que não conhecem a palavra de Deus, muitos cristãos que não vivem uma vida de oração e de jejum, de consagração. Ele se torna presa fácil para o diabo enganar. Ele enganou no céu, ele convenceu a terça parte dos anjos, pois a Bíblia nos relata no livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 12 em diante, até o 14, está dizendo que ele desejou ser semelhante a Deus. Diz aqui a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 em diante, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Este ponto de vista foi do diabo tentando ser semelhante a Deus. Ele tentou subir as mais altas nuvens e montar o seu trono e ser semelhante ao Altíssimo. Mas, como não há possibilidade, como não há meios, quem se levanta contra Deus não prevalece, ele perece. O diabo ele se tornou rejeitado. Mas antes de ele ser expulso do céu, ele convenceu a terça parte dos anjos para fazer uma guerra contra Deus, contra os anjos do Senhor. Apocalipse capítulo 12, versículo 7 até o versículo 9, está mostrando aqui uma guerra que houve no céu. O diabo com os demônios contra os anjos de Deus. Diz aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9, está dizendo assim: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, esta guerra que houve no céu foi o diabo, quando se rebeliou, juntou-se com a terça parte dos anjos e fez uma guerra contra Deus para tentar vencer e assumir o lugar de Deus. Mas não há quem prevaleça contra Deus. Não há quem possa vencê-lo, pois ele é invencível, ele é imutável, ele é glorioso, ele é o todo-poderoso, ele é o soberano e eterno. E jamais deixará de ser. Não há ser que possa vencê-lo. Ele é o Senhor de todas as coisas. E o diabo, sendo expulso do céu, com a terça parte dos anjos que se rebelaram junto com ele, foi expulso para o inferno, para a parte mais baixa da terra. Então, nas trevas, para onde ele foi expulso, ele montou o seu trono, o seu reinado, e ele se tornou o chefe dos demônios. Pois eram anjos, mas se rebelaram contra Deus, se tornaram demônios. E o chefe dos demônios se chama o diabo, Satanás, que é conhecido por todo mundo. E os demônios trabalham para Satanás. Existem alguns grupos de demônios que eles são mais poderosos que os outros. E estes se tornaram deuses. E nas primeiras civilizações, ele conseguiu se revelar para a humanidade como Deus. E conseguiu ser adorado por muitos, onde ele criou a idolatria e criou as religiões. O diabo criou os deuses pagãos, os deuses mortos, os deuses que enganam os seres humanos que não conhecem a Jesus. Mas aquele que foi resgatado do lamaçal de pecado, da perdição eterna, aquele que teve um encontro com Cristo, ele foi liberto, ele foi restaurado
e agora ele pode adorar ao único Deus, único e verdadeiro. Não podemos mais nos misturar com as coisas do mundo onde nós praticávamos, onde éramos filho das trevas, onde éramos filho do pecado, filho da condenação. Mas Jesus, ele nos resgatou para a sua maravilhosa luz, para a sua graça, para a sua presença, e hoje somos novas criaturas pela pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas queremos mostrar aqui algo que o diabo tem feito para enganar muita gente. Ele enganou multidões, e nestes últimos anos ele tem enganado a muitos crentes, aqueles que tiveram um encontro com Cristo. Eles foram também, muitos tiveram facilidade de serem enganados por não terem uma vida de compromisso, uma vida de comunhão com o Espírito Santo, uma vida de comunhão, porque o Espírito Santo, ele guia o povo de Deus. O Espírito Santo, ele alerta, ele aconselha, ele reclama, ele reprova, ele exorta. Mas o problema é que nos últimos dias, o qual vivemos no século 21, a igreja abriu as portas para o pecado, e o pecado tem livre acesso na vida das pessoas, onde muitas igrejas não ensinam mais que o pecado condena ao inferno. Lamentavelmente, através de astúcia, através de sabedoria, através de forma sábia para enganar, habilidade para enganar, que o diabo tem juntamente com os demônios, ele conseguiu entrar dentro da igreja e montou o seu trono. E não há muitas vezes, e há muitas dificuldades para se falar a respeito do assunto. O diabo, ele conseguiu enganar países, cidades, conseguiu enganar continentes. E ele entrou nos últimos dias dentro das igrejas, na vida de muitos obreiros, muitos pastores, muitos crentes, muitos jovens, muitas famílias têm sido arrastadas pela artimanha de Satanás. Queremos aqui mostrar algumas coisas aqui que a Bíblia nos alerta, nos mostra. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, está dizendo que o mundo jaz no maligno. O mundo está no maligno. Mas nós, a igreja do Senhor, estamos em Deus. Estamos libertos. No livro de João, capítulo 8, versículo 36, Jesus falou: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas muitos foram livres, mas depois se apostataram, abriram espaço para o mundanismo, para a carnalidade e para o satanismo entrarem dentro das igrejas. Mas o Espírito Santo, através da palavra de Deus, através desta mensagem, ele quer alertar o povo de Deus para serem libertos da ilusão que o diabo tem criado e jogado na vida de muitas pessoas. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, está escrito que Jesus veio desfazer as obras do diabo. E nós éramos escravos, mas hoje nós somos livres, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e o Espírito Santo é quem nos guia. No livro de Romanos 8,14 diz: aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é verdadeiramente filho de Deus. Se não for guiado pelo Espírito Santo, se não for sensível à voz do Espírito Santo, não é filho de Deus. Ele vive fazendo tudo que o mundo faz, mesmo estando dentro da igreja. E queremos aqui dizer, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 ao 3, está dizendo assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, nem nada semelhante que está acima no céu, nem embaixo na terra, nem debaixo da terra. Deus não quer que nós adoremos a nada, a não ser unicamente, exclusivamente a Ele. Então ele não quer nenhuma imagem. Então o diabo, ele conseguiu criar vários deuses e entrou na vida de muita gente. Nas primeiras civilizações, na Mesopotâmia, no Mediterrâneo, onde surgiram as primeiras civilizações, ele criou e se apresentou para muitos em forma de Deus. Mas só que cada um deles criou o seu ritual de adoração. Em cada lugar, em cada país, na Índia, na Europa, na África, nas Américas, o diabo criou vários deuses e colocou nas cidades, nos países, são muitos padroeiros. Aqui no Brasil existe uma padroeira que é idolatrada pelas pessoas que não conhecem a verdade, nem conhecem a Jesus. Mas a igreja do Senhor, ela foi liberta e conhece que não pode idolatrar, não pode
praticar feitiçaria, não pode viver na prostituição, não pode viver no satanismo. A igreja do Senhor foi resgatada pelo sangue de Jesus para servir unicamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas onde nós queremos chegar aqui é no livro de Atos, capítulo 17, versículo 16, onde estamos aqui, onde pela revelação da palavra, encontramos algo aqui surpreendente, uma novidade para muitos que não pararam ainda para meditarem na profundeza deste versículo. Atos 17, versículo 16 em diante, diz assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciavam a Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa? De que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um pouco supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. A partir deste altar ao Deus desconhecido, Paulo ele quis esclarecer e falar a respeito de Jesus Cristo e a salvação através do sangue de Jesus. Falou que Jesus é o Criador do céu e da terra, e é Ele que é o único que pode salvar o ser humano da condenação eterna. E daí Paulo começou a esclarecer sobre Jesus. Mas o que me chamou a atenção aqui foi os altares que Paulo falou que passando ele viu a vários deuses na Grécia, na cidade de Atenas. E o Espírito Santo nos impulsionou a nós procurarmos saber quem eram esses deuses da Grécia, esses deuses gregos. E ficamos surpreendidos ao ver o nome deles e o ritual de adoração a estes deuses. Encontramos na Grécia o deus chefe dos deuses da Grécia, que o nome dele se chama Zeus. É um deus supremo, é o deus chefe, o chefe dos deuses. Se nós trouxermos para a Bíblia, encontramos que o chefe dos deuses grego, o chefe dos deuses, os quais se transformaram de demônios para deuses, para enganar a humanidade, o chefe dos deuses é Satanás, pois ele é o chefe dos demônios, ele é o chefe da rebelião, ele é o primeiro que tentou ser semelhante a Deus, então ele se tornou o chefe dos demônios. E na Grécia, por ele se transformar, como a Bíblia nos diz aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 13: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aqui no versículo 14 diz que não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então o diabo, lá na Grécia, ele para se apresentar para o povo da Grécia, para a cidade de Atenas,
ele se apresentou como um deus grego chamado Zeus, o chefe dos deuses. O que nos chamou a atenção aqui foi a forma deles criar o ritual de adoração. O que o diabo criou para ser adorado como um deus grego da Grécia chamado Zeus são as modalidades esportivas, as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Duas modalidades, duas bases, as quais criou várias modalidades esportivas, Olimpíadas e a Copa do Mundo. E nas Olimpíadas tem a corrida, tem a luta e tem a natação. E na Copa do Mundo tem o futebol. Se nós compararmos sobre a Copa do Mundo, encontramos o futebol. E o futebol é uma modalidade esportiva que imita a igreja em tudo. Como o diabo ele quis ser adorado no céu, não conseguiu, ele convenceu a humanidade e ele criou o ritual de adoração e uma modalidade esportiva que imita a igreja em tudo. É o futebol. E lamentavelmente a igreja tem abraçado, muitos pastores têm abraçado o futebol, muitos obreiros, muitos homens, até time de futebol encontramos em muitas igrejas. Jovens que desejam mais serem jogadores de futebol famosos que ser um pregador da palavra de Deus. Jovens cristãos, obreiros que criam seus filhos, mas muitas vezes preferem que eles sejam mais um jogador famoso do que um grande pregador do evangelho, porque eles se dedicam mais a ensinar os seus filhos a jogarem bola, a viverem colocando seu filho em escola de futebol, compram bola para seus filhos, também assistem futebol com seu filho em campos, através da televisão, ensina seu filho a jogar bola, compra camiseta de time para seu filho. Então a igreja abraçou o futebol. Muitos não conhecem, mas aquele que é cheio do Espírito Santo, que é guiado pelo Espírito Santo, ele sabe quando ele está errado, pois o Espírito Santo ele nos purifica, ele nos guia por caminhos que agradam ao Senhor. E a igreja do Senhor não pode abraçar a idolatria, porque o diabo ele é adorado através de ídolos, através de deuses, através de imagens. E para enganar ele criou algo que é para muitos é lazer e profissionalismo. Mas se nós buscarmos a origem, é idolatria, é ritual de adoração a deuses mortos, a deuses pagãos. A igreja do Senhor não pode estar envolvida com estas coisas. No futebol e nas Olimpíadas encontramos a igreja presa. Quantos crentes gostam de ver lutas, UFC, MMA, pancadaria, espancamento, sangue escorrendo, gente machucado? Quantos não podem perder de participar através de acompanhar pela televisão o resultado das Olimpíadas? E quando o Brasil se destaca, muitos que não são cristãos se alegram e se regozijam, mas até muitos cristãos, muitos por falta de conhecimento, não têm discernimento para saber que está errado. E aprova e critica aquele que reprova. Mas as modalidades esportivas foram criadas em ritual de adoração a um deus grego, chefe dos deuses da Grécia, chamado Zeus. Encontramos também os times de futebol que invadiu o mundo. Aqui no Brasil existem vários times de futebol e muitos cristãos que adoram, muitos pregadores, muitos pastores, muitos líderes, pastores presidentes, vestem até camisetas de time. Lamentável a situação espiritual da igreja em muitos lugares, porque o diabo ele entrou para enganar e conseguiu enganar a muita gente. Encontramos nos times de futebol, na cidade de São Paulo, encontramos um time que é muito conhecido e muitos crentes, eles seguem e são adoradores de ídolos, são adoradores de santos da igreja católica e são adoradores de demônios do espiritismo. Encontramos um time que é muito idolatrado, muito seguido, que é conhecido como o time do Corinthians. Encontramos no Corinthians, onde muitos obreiros, muitos crentes, são torcedores. Encontramos o padroeiro do Corinthians que se chama São Jorge. São Jorge é um ídolo da igreja católica que o diabo se disfarçou em um santo para enganar muitos. E muitos cristãos também
conscientemente, sabendo que não convém a um cristão, como fala em 1 Coríntios 6,12, que nem todas as coisas nos convém, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Muitos sabem que não deveria estar envolvido com isto, mas a cegueira espiritual, o mundanismo que entrou na igreja, atraiu e enganou muita gente. Encontramos o São Jorge no espiritismo, conhecido como Ogum, um demônio do espiritismo, que é o mesmo que São Jorge. Então, a humanidade, sem saber, o diabo disfarçadamente conseguiu ser adorado, conseguiu ser idolatrado disfarçadamente. E, lamentavelmente, até a igreja abraçou e aceitou e concorda e pratica este tipo de coisa. Encontramos muitas coisas no futebol que imita a igreja, como o técnico imita o pastor, o juiz imita o Espírito Santo, a bola imita a Bíblia. Muitas coisas, o gol imita o glória. Nós temos um estudo em outro tema, porque o tempo não nos permite entrar muito sobre este assunto, mas temos um estudo qual prova que futebol imita a igreja. Não podemos continuar explicando aqui, mas vamos entrar só um pouquinho, o qual é de muito grande importância para a igreja. Encontramos no time de futebol, ele tem um mascote. O mascote, o dicionário nos diz que mascote é representante de uma divindade. Mascote é o representante de um Deus. Na Copa do Mundo de 2014, o Tatu Bola é o representante do Deus da Copa do Mundo, o qual, se nós observarmos, cada time tem um mascote. Cada modalidade tem um mascote. Mas na Copa do Mundo só fica um mascote. Dá-se a entender que o chefe dos deuses da Grécia, Zeus, ele criou vários times e criou vários demônios para serem adorados também. Mas na Copa do Mundo, todos os mascotes saem, fica só o mascote, que é o representante do Deus da Copa do Mundo, o qual é o chefe dos demônios. E Zeus é o criador do futebol, o criador da Copa do Mundo, como ritual de adoração para si. Então, o mascote da Copa do Mundo é o representante de Zeus, que Zeus é Satanás disfarçado em um Deus e tem enganado a muita gente. Encontramos também aqui que a palavra gol imita o glória. Quando a palavra de Deus ela é pregada, ela é esclarecida, ela é inspirada pelo Espírito Santo, ela é explicada, que a igreja entende a mensagem, a conclusão, o povo glorifica, gritando a palavra glória. Se nós olharmos no futebol, encontramos quando um bom jogador, um bom fazedor de gol, um bom artilheiro, ele pega a bola, ele dá drible, ele passa por dois, ele passa por um, ele enfeita o jogo, a bola no pé dele. Quando ele vai mais adiante, que ele consegue fazer o gol, a torcida se emociona e grita de uma só vez, junto com o narrador do jogo, e junto com a torcida, e junto muitas vezes com o estado ou com o país, de uma só vez gritando a palavra gol. Tá com a mesma inspiração que a igreja sente ao ouvir a palavra de Deus. A bola, ela ocultamente, ela imita a Bíblia. A bola, ela para todos em atenção nela. Quando ela percorre o campo no pé de um jogador, ela para, as câmeras focalizam a bola, a torcida focaliza a bola, os torcedores ficam atentos, o povo em casa, através da televisão, fica preso querendo ver o resultado da bola onde ela vai parar. Assim como a Bíblia, ela chama atenção, ela prende os ouvintes da mensagem da palavra de Deus, a bola também prende. E o objetivo é levar o povo a glorificar. Em outro estudo, nós estamos falando sobre futebol imita a igreja. Há uma necessidade de que se adquira também este tema também. Mas queremos falar, por causa do tempo, queremos falar a respeito de uma deusa grega também, que entrou na igreja e, além de enganar o mundo, entrou na igreja e foi bem recebida e tem iludido e tem enganado a muitas irmãs. Encontramos uma deusa grega chamada Afrodite. Esta Afrodite, ela é a deusa da sensualidade feminina. Ela criou como modalidade de adoração para ela, de ritual de adoração para ela, ela criou a sensualidade, a nudez da mulher. Ela criou a moda sensual.
roupas transparentes, criou roupas curtas, roupas folgadas, roupas de pano mole, que muitas mulheres, quando se abaixam, dá para ver a sua intimidade. Roupas que mostram o volume das partes íntimas. E muitas mulheres mundanas, sem entendimento, escravas, cegas espiritualmente, elas têm vivido isso. Mas a igreja, lamentavelmente, também recebeu e abraçou. A nudez feminina também entrou dentro das igrejas. E muitos líderes falsos, que dizem serem líderes levantados por Deus, têm enganado a muita gente. Como nos fala aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15, que diz assim: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Os obreiros de Satanás entraram na igreja e distorceram a verdade do evangelho, e muitos estão aceitando naturalmente, por falta de conhecimento bíblico, por falta de comunhão com o Espírito Santo e por falta de jejum e oração. Porque muitos não conseguem orar, mas participar de jogos eles conseguem. Passam 90 minutos assistindo uma partida de futebol, mas não passam 30 minutos, muitas vezes, de joelho, buscando a face de Deus. E as mulheres cristãs também abraçaram. Mulheres que vestem roupas que provocam, e lamentavelmente muitos pastores, líderes, teólogos falsos, eles dizem que roupa sensual não tem problema, não condena ao inferno. E entrou na igreja o mundanismo. O Satanás, ele se disfarçou e conseguiu entrar na igreja. Outra coisa que nós pesquisando também, encontramos que muitas mulheres cristãs inspiradas, lamentavelmente, não pelo Espírito Santo, mas pelo espírito de Afrodite, elas procuram pintar suas unhas de cores variadas, de preto, de roxo, de vermelho, de amarelo, de várias cores. E procurando na Bíblia, não encontrei ensinamentos mostrando que a mulher possa pintar as unhas. Encontramos que na feitiçaria, no espiritismo, encontramos demônios com várias cores de unhas. Unhas vermelhas, unhas amarelas, unhas roxas, unhas pretas. Não encontramos isto na palavra de Deus. Mas lamentavelmente, esta deusa Afrodite, disfarçadamente, ela conseguiu enganar, criar moda, criar novidades e fazer as mulheres quererem se acharem modernas, atraentes, bonitas. Criou um linguajar dizendo que a mulher tem que se cuidar, mas de uma forma mundana. E a igreja, lamentavelmente, muitas mulheres, mulheres de pastores, mulheres de obreiros, mulheres que pregam a palavra de Deus, cantoras evangélicas, conhecidas na mídia, elas se maquiam, elas se pintam, sem base bíblica. A Bíblia reprova, a Bíblia considera as tais como mulheres mundanas. E lamentavelmente, disfarçadamente, o diabo conseguiu entrar na igreja. E se muitos falam isto, eles são criticados, zombados. Como fala aqui no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 3. Segundo Pedro 3:3, diz assim, o livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, segundo as suas próprias vontades carnais, escarnecedores, zombadores da verdade. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, também nos alerta aqui a respeito dos últimos dias. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim, primeiro e o segundo, 1 Timóteo 4, 1 e 2 fala: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então estes homens apóstatas, que um dia pregaram a verdade, hoje eles distorcem a verdade. E têm enganado muita gente, servindo, e muitos seguem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
o qual entrou nos últimos dias dentro da igreja, liberando tudo, liberando o mundanismo, liberando o pecado, e muitos têm abraçado e têm vivido dizendo ser povo de Deus, dizendo serem evangélicos. E este tipo de roupas que as mulheres usam fazem os homens cobiçarem. Eles cobiçam, eles almejam, eles maquinam pensamentos impuros ao olhar para muitas mulheres. O povo do mundo vive nesta escravidão, mas a igreja também, lamentavelmente, abraçou e recebeu sem reclamar. E muitas mulheres provocam sensualidades dentro das igrejas, por falta de sabedoria, por falta de comunhão com o Espírito Santo e por falta de temor a Deus. A moda que o mundo criou através da televisão, as atrizes, as modelos, as mulheres que se dizem serem perfeitas, serem mulheres modernas, mulheres bonitas, mulheres atraentes, elas também, o diabo também criou uma modalidade para que elas se achassem perfeitas. Elas tiram a sobrancelha, elas arrancam o espelho da sobrancelha para ficarem perfeita a sobrancelha, a qual a Bíblia não aprova. Isto aí, para a igreja, é tratado como mundanismo, como carnalidade, como falta de temor a Deus, como escravidão espiritual. A mulher do mundo, ela não serve a Deus. A mulher da igreja, a mulher cristã, ela serve a Deus. Então lá é diferente. Quando nós não somos cristãos, para nós sermos cristãos, a Bíblia nos diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o mundanismo entrou, mas a palavra de Deus nos ensina o caminho da verdade. O Espírito Santo se preocupa com a igreja. O Espírito Santo está alertando para que haja um despertar e uma restauração e uma volta para Jesus, um retorno aos princípios que o Evangelho nos ensina. Há uma necessidade de despertar. Queremos falar aqui também sobre outro deus grego, chamado Hermafrodito. Este deus grego, ele tem a missão de transformar homem em mulher e mulher em homem. Ele inspira o homossexualismo. Não existe homem na terra com vontade de ser homossexual. Não existe homem na terra que passaria a se deitar com outro homem. Encontramos aqui no livro de Levítico, capítulo 18, versículo Levítico 18, 22. Diz assim a palavra de Deus a respeito do homossexualismo. Levítico 18, 22. Está escrito assim: com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Existem várias referências na Bíblia mostrando que o homossexualismo Deus não aprova. E não existe pessoas que queiram, não existe mulher que queira se deitar com outra mulher para praticar o sexo, a não ser por opressão maligna. Só que além do diabo, do demônio Hermafrodito, ele fazer isto com a humanidade, ele também leva homens a se masturbarem, leva a mulher a se masturbarem, fazendo sexo consigo mesmo, acariciando um órgão sexual do mesmo sexo. Existem homens que eles se masturbam, se satisfazem sexualmente com ele mesmo. Eles fazem carinho nos próprios órgãos deles. Então, do jeito que ele faz no órgão masculino dele, ele também tem a capacidade de fazer outro homem se satisfazer. Então a Bíblia reprova a masturbação, o sexo consigo mesmo. Aqui na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28 até o 31, está dizendo assim: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Olhar, maquinar, imaginar, cobiçar, desejar,
e com a mão direita praticar coisas abomináveis, a Bíblia reprova. Não convém a um cristão, mas o Deus hermafrodito grego, ele leva homens a se masturbarem, leva mulher a se masturbarem, leva jovens a se masturbarem. Então, isto é coisa abominável ao Senhor. Queremos ler aqui também outro deus grego, chamado Cupido. O Cupido é um deus grego, filho de Hermafrodito, filho de Afrodite. Cupido é filho de Afrodite. Ele tem a missão de fazer as pessoas se apaixonarem, mas especialmente eles fazem as pessoas se apaixonarem por pessoas proibidas. Faz um homem casado se apaixonar pela vizinha, pela cunhada. Faz uma mulher casada se apaixonar pelo vizinho, por um irmão da igreja. Lamentavelmente, faz também muitas jovens se apaixonarem loucamente, desesperadamente por malfeitores, por bandidos, por pessoas que não servem a Deus, pessoas mundanas, que não prometem um futuro, não prometem um bom cuidado, mas elas preferem seguir aquela vida escravizada por este demônio chamado Cupido. O Cupido, ele faz pessoas se apaixonarem pela pessoa proibida. O Cupido leva a criar traições, a adultério. O Cupido leva a muitas jovens engravidarem sem saber quem é o pai, sem o pai assumir, filhos criados com os netos. Muitas vezes jovens da igreja, elas não se casaram, mas elas engravidaram do namorado lá da escola, do namorado que é vizinho do bairro, e não tem compromisso, porque elas fizeram loucamente, descontroladamente. E com isto, o mundo vive escravo do diabo, como diz em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno. Então, há uma necessidade de nós despertarmos para a palavra de Deus. Os jovens devem orar, devem vigiar, devem jejuar, devem se consagrar, devem ler a palavra de Deus, devem pedir a Deus sabedoria, para não cair no laço do diabo, o qual ele tem entrado dentro das igrejas e tem corrompido jovens despreparados espiritualmente. A igreja precisa vigiar. Jesus falou em Mateus 26:41, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne deseja os prazeres carnais, deseja o mundanismo, mas aquele que busca o Senhor, aquele que foi liberto por Cristo, aquele que sabe que existe um Deus no céu santo, ele procura se santificar. E a igreja precisa estar livre desta prática mundana e diabólica, o qual entrou na vida de muitos jovens, muitos crentes, muitos obreiros. Quantos obreiros deixaram a sua esposa e foram embora com uma virgem, uma jovem da igreja? Quantos pastores deixou a sua mulher e foi embora com a irmã da igreja? Lamentavelmente, este deus grego chamado Cupido, ele tem destruído vidas. Ele tem acabado com muitas famílias. E esse deus Cupido também, ele tem uma missão de fazer um homem estuprar uma mulher. Um amor descontrolado, um amor fora do normal. Algo proibido, algo que fere, algo que escandaliza. Mas o homem, ele é possesso de desses demônios e leva ele a abusar. Até muitos idosos abusam de crianças. Até muitos homens, até muitos pais abusam das suas próprias filhas. Há uma pesquisa que diz que em cada 10 estupros, 7 estupros foram causados por pessoas da família, por pais, por irmãos, por tios e por avós. Muitas crianças são abusadas dentro de casa. Fecham as portas, mas o perigo não está lá fora muitas vezes. O perigo está dentro de casa de uma maneira incontrolável. Não há como se explicar de um homem idoso abusar de uma criança, pois a prostituição está livre para quem quiser praticar. Não há necessidade de se abusar de pessoas inocentes, fazer crianças de vítimas, sem explicação. E o diabo, ele, para torturar a humanidade,
ele faz o homem praticar esse tipo de coisa e depois sai do corpo do homem e a mídia, os repórteres, os vizinhos, os parentes ficam perguntando: mas por que você fez isto? Ele fala: não fui eu não me lembro. E muitos não acreditam, dizendo que é descaramento, dizendo que é dando desculpa. Mas no mundo espiritual existem demônios que escravizam homens a fazer coisas terríveis. E depois saem do corpo do homem e deixam o homem, muitas vezes, para ser condenado e odiado pela população. Então, há uma necessidade da igreja vigiar e orar e viver em espírito e reprovar as coisas mundanas. Quero também falar aqui sobre outro deus grego, que se chama Dionísio. Este deus Dionísio, ele tem inspirado a humanidade a se embriagar. Ele é o deus do vinho, é o deus da embriaguez. Ele é o deus grego que inspira a bebida alcoólica, inspira as drogas e inspira o cigarro. Se nós observarmos quantos jovens têm sido mortos por causa das drogas, quantos pais têm perdido seus filhos, quantas mães a reportagem mostra dizendo que deu tanto conselho para o filho, para não se envolver, para não sair desse vício, para deixar essas coisas. Quantos jovens cristãos deixaram de ser cristãos e se envolveram no mundo das drogas e morreram, perderam suas vidas envolvidos com droga. Então é obra maligna, é opressão satânica que tem dominado vidas. A bebida, quantos cristãos têm caído na bebida, têm escandalizado na bebida? Quantos crentes não conseguem deixar o cigarro? Muitas vezes estão na igreja, mas fumam escondidos, pois precisam de uma libertação completa da parte de Deus. Mas isto é inspiração demoníaca, inspiração diabólica. Quantos acidentes de trânsito por causa da bebida? Quantas vidas são destruídas? Quantas famílias? Quantos perdem seus empregos por causa da bebida? Quantas mulheres não suportam seus esposos por causa da bebida? Quantos filhos têm dado trabalho para os seus pais por causa da bebida, por causa das drogas? Quantos não conseguem se libertarem disto? Sofrem, mas são escravos para beberem, para se drogarem. Quantos, se nós formos nos hospitais dos cancerosos, quantos com câncer de tanto fumarem cigarro? Não há explicação. E também, quantos médicos, quantos enfermeiros cuidam de pessoas cancerosas por causa do cigarro, mas eles também fumam. Eles sabem onde vão parar, sabem o futuro por causa do cigarro, mas eles não conseguem parar, porque só quem liberta da mão de Satanás, da mão dos demônios, é só Jesus. No livro de 1 João 3,8, Jesus diz que ele veio desfazer as obras do diabo. Só Jesus é quem liberta, só Jesus é quem transforma. E a igreja do Senhor precisa despertar para buscar mais e mais a face do Senhor. Outra coisa também que este Deus Dionísio, ele criou para escravizar a humanidade, foi o teatro. Ele é o pai do teatro, ele é o pai da hipocrisia, da pessoa dizer que é sem ser. E o teatro, ele ganhou muito espaço no meio da população, peças teatrais. Outra coisa que através do teatro o diabo criou foi novelas e filmes. O mundo vive preso nas novelas, em filmes diabólicos, filmes de guerra, filmes de terror, filmes de luta, filmes onde há roubos, onde há assassinato. O mundo vive escravo de filmes e de novelas. Lamentavelmente, muitos cristãos também vivem assistindo filmes. Jovens, tem jovens que assistiram todos os filmes de terror, jovens evangélicos, todos os filmes de lutas. Quantas novelas as irmãs acompanham? Quantos cristãos deixam de ir à igreja por causa da novela? Porque vai terminar o último capítulo da novela, muitas vezes eles estão sedentos de desejo, sede de vingança, para ver um ator que viveu um personagem que foi mal, e no último dia ele vai ser castigado, ele vai ser preso, ele vai ser morto. Quantos cristãos com sede de vingança, com vontade que alguém morra, com vontade que alguém perca tudo,
por desejo, o qual a novela inspira as pessoas a serem má e inspira nos telespectadores, naqueles que seguem novelas, para também sentirem desejo de vingança. Quantos choram quando a novela termina? Quantos lamentam o final de alguém? Coisas que não convêm a um cristão. Muitos cristãos não perdem um capítulo da novela, mas se perguntar se ele lê um capítulo da Bíblia, ele não consegue, pois são fracos espiritualmente, são debilitados espiritualmente, porque vivem com um pé na igreja e outro no mundo, não se firmam. Quantos cristãos, quando se ora por ele cai endemoniado, porque eles não buscam uma vida de espiritualidade na presença do Senhor. Há uma necessidade. A Bíblia nos diz aqui no livro de Salmos 101, versículo 3, diz assim, a respeito de novelas, a respeito de filmes e a respeito de teatro: quantas cenas sensuais, quantas cenas de sexo em filmes e em novelas, quantas cenas de feitiçaria na novela, de satanismo nas novelas, e muitos crentes vivem presos nestas coisas, o qual Jesus veio para libertar. No livro de João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra. Aqui no livro de Salmos 101, versículo 3 diz: não porei coisas má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Então, não devemos colocar coisas má diante dos nossos olhos, mas lamentavelmente muitos estão presos. Queremos falar aqui também, para concluir, porque são muitos deuses, não dá para falar de todos. O mundo jaz no maligno. O diabo se disfarça de deuses para enganar a humanidade, e entrou dentro das igrejas e tem enganado a muitos. A Bíblia nos fala em Gálatas 1, versículo 7, está dizendo assim: Gálatas 1, 7. Gálatas 1, 7 e o 8 diz assim: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Outro evangelho, além do que a Bíblia ensina, seja maldito. Mas o evangelho maldito, o falso evangelho, muitos preferem abraçar o evangelho mau, o evangelho distorcido, do que o evangelho verdadeiro. Aqui no livro de Gálatas, ainda em capítulo 2, versículo 4, fala de falsos irmãos que se intrometem no meio da igreja para perseguir os crentes. Diz assim, Gálatas 2,4, Gálatas 2,4, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetidos e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão. Versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo está dizendo que ele sofreu pressão de muitos líderes, de muitos irmãos, querendo fazer pressão em cima dele, para que ele não pregasse, não falasse o que ele falava. E ele não cedeu nem por uma hora. Nem por uma hora, Paulo ele cedeu à opressão daqueles falsos crentes, falsos irmãos, falsos líderes. Assim também deve ser a igreja. A igreja conhece o caminho da verdade, a igreja conhece o que agrada a Deus, a igreja conhece o que é certo e o que é errado, sabe o que é do mundo e sabe o que é de Deus, sabe o que agrada a Deus e sabe o que não agrada, mas muitos, mesmo conhecendo, mesmo sabendo, eles se deixam levar por mundanismo, por carnalidade e por falsos ensinamentos. Precisamos despertar para Deus enquanto há tempo, porque os dias são difíceis. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Queremos aqui falar sobre outro deus grego chamado Apolo. Apolo é o deus da beleza masculina. Apolo inspira homens a serem mulherengos,
Apolo inspira homens a fazerem academia, fazerem musculação, para ficarem com os músculos volumosos, para chamar a atenção das mulheres. Apolo, ele faz o homem ter várias namoradas, várias mulheres. Eles fazem os homens querer, sentir, serem desejados, serem cobiçados pelas mulheres. E muitos jovens, muitos obreiros, eles às vezes trazem suas esposas, e muitas vezes não sabe porquê, mas o demônio grego, chamado Apolo, um deus da Grécia, ele inspira homens, ele escraviza homens a atraírem suas esposas. E muitas vezes, muitos já caíram em trair a esposa, e às vezes esconde, achando, por vergonha, não tem coragem de confessar à igreja. Mas a Bíblia diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Pecado escondido não é perdoado, precisa ser confessado. Existe pecado que é para a morte. 1 João, capítulo 5, versículo 16, nos fala algo aqui, que existe pecado que são para a morte. Diz aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 16, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então, o pecado que não é para a morte é o pecado natural, é coisa, é pensamentos, é palavras, é ações. Mas existem pecados que são para a morte, como adultério, como assassinato, como roubo, porque todo aquele que está na igreja, que tem comunhão com Deus, o Espírito Santo o alerta, o Espírito Santo o reprova. E muitas vezes, muitos deixam de dar ouvido à voz do Espírito Santo e praticam algo que é gravíssimo. A Bíblia nos diz que nós somos pecadores. E aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso. Nos diz aqui, em muitas passagens da Bíblia, a respeito do pecado. Diz assim, 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então existe pecado que é natural do ser humano. É por olhares, às vezes, por descuido. Mas a prática, o consumar o pecado, é coisas que muitas vezes é rebeldia e falta de temor a Deus. Então muitos vão ter que sofrer as consequências para poderem serem restaurados, às vezes no final da vida. Às vezes sofrem por não darem ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Então muitos eles praticam adultério, praticam prostituição. E a Bíblia nos diz também, em Mateus capítulo 12, diz que, capítulo 12, versículo 40, capítulo Mateus 12, 43, diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, achando-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Dá-nos a entender aqui que o homem, quando não conhece Jesus, ele é escravo de um demônio. Quando ele aceita Jesus, aquele demônio sai. Quando a pessoa se desvia dos caminhos do Senhor, 7 demônios piores, junto com aquele,
ele volta e toma conta da pessoa. E o estado daquela pessoa, o comportamento daquela pessoa se torna pior do que ele era antes. Então, por isso que muitos vivem uma vida sofrendo, uma vida de escravidão, uma vida de vício, uma vida de abandono, uma vida de doença, uma vida de problemas para a sociedade, porque eles deixaram os caminhos do Senhor. Então, este deus Apolo, grego, ele inspira a estas coisas. Inspira os homens a querer chamar a atenção de mulheres. Muitos jovens, na escola, eles ficam com várias namoradas, várias meninas e meninas com vários rapazes, e às vezes crentes. Às vezes homens trabalham, obreiros trabalham nas empresas, vizinhos, vizinhas às vezes praticam atos de sexual reprovado por Deus por falta de compromisso. E muitos cristãos têm praticado isto e tem sido aceito. Muitos pastores têm deixado a sua família e casado de novo, o qual a Bíblia reprova, através de inspiração mundana, diabólica, e são aprovados pelos falsos obreiros e falsos pastores e sinagoga de Satanás, como fala em Apocalipse 2:9, que são as falsas igrejas, são sinagogas de Satanás. Que a igreja do Senhor possa despertar e possa aceitar o evangelho de salvação e fechar as portas para as heresias e para o pecado. O mundo entrou na igreja, mas a Bíblia diz que quem for fiel até o fim, Mateus 23, do 11 ao 13. Jesus falou que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que for fiel até o fim será salvo. Que nós possamos pedir a misericórdia de Deus para permanecer firmes nos caminhos do Senhor, para um dia termos direito de herdar o céu de glória juntamente com Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.